Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Paulo, repetindo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, por favor. Mantenha-se o mais concentrado possível, por favor. Eu não sei nem se isso será uma mensagem hoje. É porque a gente está entregando mensagem, está falando, né? Então tem um mensageiro aqui, então tem que ser uma mensagem. Mas talvez não seja uma mensagem corriqueira. Algo simplesmente para que a gente consiga ouvir algo que venha em encontro às nossas necessidades. Porque a igreja se tornou muito assim nos seus encontros, né? Deixa eu ir lá porque Deus vai falar comigo. E aí Ele vai falar comigo acerca daquilo que eu estou vivendo. Quando isso acontece, a pessoa manda mensagem para o pastor, ou para o pregador da noite, ou pregadora, no caso da Elaine, que foi domingo passado à noite, pastor Marcelo de manhã, e fala assim: olha, parece que você estava aqui em casa, Deus falou tanto comigo. E isso vem na verdade meio que tornando a nossa vida ou o nosso encontro um encontro onde nós focamos muito mais em nós mesmos e nas nossas necessidades do que naquilo que é verdadeiro no encontro de adoração a Deus. Contudo, essa manhã, pode botar aí, Igor, por favor. Eu quero falar com vocês. E ficou no meio ali, ó. Ali tem um homem amarrado ali, ó, algemado, as algemas da época. Eu quero falar com vocês acerca de uma carta para a igreja. Uma carta para a igreja. Efésios, como uma das cartas que a igreja recebeu, foi uma das maiores joias que a igreja de Cristo Jesus conseguiu receber em toda a sua história. Foi a carta aos Efésios. Não existe nenhuma outra carta, ouça, irmãos que estão aqui, relacionada à igreja. Talvez aqui pareia ali, Vitor, é Romanos, mas não existe nenhuma outra carta que ultrapasse a magnitude e a grandeza que envolve a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela expõe 3 vertentes específicas sobre a igreja que você não vai encontrar em nenhuma outra carta, amados. Carta aos Efésios em 6 capítulos, que você consegue meditar, não estou nem falando de ler, você consegue meditar em Efésios em 1 hora, 1h30 no máximo, meditar. Se você ler, você lê em 40 minutos. A carta aos Efésios, ela fala de 3 vertentes específicas, Marina. Ela fala sobre a essência da igreja. Logo nos primeiros capítulos, a essência da igreja, ela é revelada, ou seja, aquilo que não é percebido com os olhos, Vanessa, mas que pode ser sentido, que pode ser uma essência. Imagina um perfume, você não consegue ver o perfume, mas você consegue perceber que ele está ali. Efésios, de uma forma muito rápida, ele já deixa descrito a essência da igreja de Cristo Jesus, logo nos seus primeiros capítulos. Tanto que no movimento de Peter Wagner, que foi o novo movimento apostólico, que começou lá em 1989 e tem ultrapassado, tem corrido os anos, né? Dali surgiram outras coisas, como casas de orações, escolas proféticas e assim por diante.
A carta aos Efésios é a carta mais cantada e orada por essa igreja, a igreja de 90 para cá, do que qualquer outra carta. Quem aqui já não vê, você pode assistir qualquer casa de oração, qualquer lugar que mova-se em oração, que todos vão estar cantando ou orando Efésios, a oração apostólica. Porque revela a essência da igreja. Agora Efésios também, preste muita atenção, ele vem mostrar para nós a natureza da igreja. Ou seja, aquilo que é o verdadeiro DNA da igreja, a missão da igreja, o que a igreja deve fazer e onde ela precisa atuar, também está nessa carta. Efésios revela, Camila, a natureza da igreja. E por fim, se não bastasse já todas essas duas grandes vertentes, Efésios também fala sobre a vida prática da igreja. Efésios é uma das poucas cartas que fala como que você deve se relacionar com Deus, como que você deve se relacionar com a sua esposa, como que a esposa deve se relacionar com o marido. Na verdade começa a esposa ao marido, depois marido à esposa, depois ambos aos filhos, depois ambos aos servos, depois fala como que você deve guerrear nas regiões celestiais, aonde você deve estar assentado, como que você deve se revestir. Enfim, Efésios é uma carta que fala verdadeiramente o que é a igreja. E todas as vezes, ouça isso com muita atenção agora, todas as vezes que as muitas vozes, elas tentam nos ludibriar, ou me ludibriar, elas tentam talvez tirar o foco daquilo que é a essência da igreja, do que é verdadeiramente ser igreja, eu me reporto a Efésios. Todas as vezes que eu preciso me sintonizar para saber o que é igreja de verdade, eu não ouço o que o homem do sucesso está falando, ou o que aquela pessoa está dizendo, eu vou e me reporto a Efésios, porque ali eu vou descobrir a missão da igreja, a essência da igreja, a natureza da igreja e a vida prática da igreja, como ela verdadeiramente é. Sem nenhuma infiltração, sem nenhuma vertente da alma humana. Porque a igreja durante a sua história, Vitor, muitas vezes ela teve vieses. Teve momentos que ela achava que tudo que ela tinha que fazer era filantropia. Então acharam que a igreja era um lugar filantrópico. Esqueceram algumas coisas. Teve momentos que tudo que a igreja, que acharam que a igreja precisava fazer era orar. E aí perderam a vida prática da igreja. E teve vezes que acharam que tudo que a igreja precisava fazer era ser igreja na prática. E aí perderam a mão estendida, assim também como a questão da oração. Então quando você quer se equilibrar, você deve ler Efésios com o coração aberto. Melhor ainda, se você conseguir meditar. Todos entenderam isso até aqui? Vou dar mais uma oportunidade. Todos entenderam isso até aqui? Que bom, irmãos, glória a Deus. A minha missão nessa manhã, como eu falei, eu achava que não era uma mensagem, uma pregação. A minha missão nessa manhã é ajustar de forma individual. Não é você cutucar o seu marido, o seu filho. Não é você cutucar alguém que está do seu lado, ou pensar naquele que não veio. É você de forma individual aqui, você perceber o valor que uma carta escrita para a igreja tem. E como nós temos tratado todas essas cartas. Que são um total de 66 cartas, é isso? Tá certo? São 66 cartas. São 66 escritos, Vitor. 66 escritos tem na Bíblia, nas Escrituras. 66 livros. É? Vocês estão na dúvida, né? Amém, glória a Deus. São 66 livros. A gente vai falar do valor de uma carta. Amém? Nós vamos falar de uma carta. E a gente vai de forma individual aqui trazer uma sintonia, todos nós, sobre o nosso relacionamento com o Deus das Escrituras, mas também com o Deus que nos enviou cartas. Já parou para pensar que Deus te enviou cartas? Vou repetir aqui.
A Fernanda, minha esposa, ela tem cartas e papel de carta, Suelen, até hoje em casa. Tem papel de carta, Thaís, cheiroso, amarelo. Até hoje ela guarda. Pastora Fernanda, só a pastora Nayara, guarda a carta que ela tem. E papel de carta que ela colecionava. E Deus nos escreveu cartas. A primeira coisa que é evidente aqui, nessa carta, uma carta para a igreja, é a ação do Espírito, tanto na sua elaboração, quanto no seu equilíbrio. A ação do Espírito de Deus, na elaboração e no equilíbrio dessa carta, é vigente, é muito mais do que visível, é perceptível. Se você meditar, terça-feira eu meditei nessa carta por 1h, 1h05, eu li toda ela, e você percebe a ação de Deus, tanto na sua composição, ação do Espírito, perdão, tanto na sua composição, quanto no seu equilíbrio. Por exemplo, a graça do equilíbrio de Efésios está entre a doutrina e a vida. Está entre a ética e a teologia. Isso já nos ensina, porque todas as vezes que a doutrina for mais impositiva do que a vida na igreja, alguma coisa está errada. Todas as vezes que a doutrina for mais importante do que a vida, nós saímos da essência do que é ser igreja. Assim também como todas as vezes que a teologia for maior que a ética, a gente também perdeu um pouco da essência. Ou todas as vezes que a ética for maior que a teologia, a gente também perdeu um pouco da essência. Porque infelizmente na pós-modernidade a gente vê pessoas que têm a mente cheia, cabeçudos, cabeção. Você já viu aqueles bubbleheads? Quem já viu bubblehead? Não, cabeção, aquele que fica com a cabecinha balançando assim. Nos Estados Unidos a gente chama bubblehead. Era colecionado pela PES, aquelas balinhas que você apertava, saía uma, aperta, sai outra. Aquilo chama bubblehead. É um corpinho fininho com a cabeçona grandona, que fica balançando. No Brasil tem. E todas as vezes que a igreja se inclina muito mais para o conhecimento, ou seja, com a cabeça cheia, com o coração vazio, ela entra muito mais em um lugar onde ela acha que ela vai se dar bem, mas ela cai no orgulho. Porque cabeças cheias e corações vazios não glorificam ao Senhor. Assim também, ouçam, como corações cheios e cabeças vazias também não glorificam. Não é só o fator de saber ou não saber, mas é a essência do equilíbrio. É você ter a dosagem certa entre o seu conhecimento, entre aquilo que você está buscando, e a dosagem correta entre um coração contrito e um coração quebrantado, que sabe que tudo aquilo que chega até você por conhecimento não é porque você é um homem muito mais agraciado do que os outros, é porque a mesma graça que alcançou a tua mente, o teu intelecto, a tua cabeça, ela também precisa alcançar o teu coração. E hoje a gente vê um monte de gente com um monte de teoria, mas com coração frio. Assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões na cruz, a teologia da igreja tem sido crucificada entre dois ladrões. Um é o legalismo, a gente acha que pode mandar em todo mundo, e a gente acha que pode fazer algo para o nosso próprio benefício. A minha notícia para você é: todos os legalistas vão ser mais julgados do que aqueles que não são. Porque todo legalista, ele acaba se tornando maquiavélico, ele acaba se tornando um homem mau, e o homem mau não escapará da ira vindoura. E a outra parte do ladrão que está crucificando a teologia sã é o relativismo, ou seja, pode tudo, tudo beleza, está tudo bem. E nós esquecemos do equilíbrio. O equilíbrio é um coração cheio e uma mente cheia. Aí o equilíbrio é você alcançar a sabedoria, mas aliás, alcançar conhecimento, mas não se apartar da sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria só dá desastre. Tem gente que sabe muito, mas morre sabendo.
Agora tem gente que sabe tão pouco, mas com o coração aceso, busca o conhecer a Deus e o prosseguir em conhecê-lo. Então tem o equilíbrio correto, porque só conhecimento vai trazer inevitavelmente, ouça igreja, orgulho e vaidade. Assim também, como só coração aceso, sem conhecimento, vai levar a gente a viver mero experiencialismo. Tudo vai ser pautado na experiência e nada no fundamento. E o que Deus quer, nos dar a experiência, sem privar que a gente conheça os fundamentos. Eu vou repetir isso aqui para você conseguir ter a oportunidade de dizer amém. O que Deus quer é que nós vivamos as experiências sem nos privar de estarmos fundamentados, vivenciando os fundamentos. Amém, irmãos? Esse equilíbrio é determinante para a vida cristã. Uma vida espiritual sadia, ela sempre vai ser pautada por esse equilíbrio. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo relacionamento saudável com os filhos. Tudo agora para mim está sendo no crivo dos filhos. Lá em casa de vez em quando eu vou do melhor pai ao pior. Mas é equilíbrio. Eu explico para você. O melhor pai é aquele: pai, vamos comprar açaí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos. O pior pai é aquele assim: Vitor, você não lavou a louça? Não, depois não, desce agora e lava a louça. Não, depois, agora e lava a louça agora. Desce agora, sua mãe lava a louça, deixa tudo bem. Você está aprendendo com a sua mãe. Não, mas que eu estou... Não, você não está fazendo nada mais importante do que lavar a louça. E naquele momento, o pai que deu açaí, deu cacau show, fez isso, fez aquilo, é o pior pai do mundo. Sabe, eu vejo esse equilíbrio na pessoa do Senhor Jesus e que deve estar na pessoa da igreja. A gente tem que, com a mesma mão que a gente coloca um prumo, a gente também tem que ter essa mesma mão que deixa o prumo e estende e fala: vem, agora eu vou te ajudar. A mesma mão que corrige ou que dá o açaí tem que ser a mão que fala assim: olha, lava a louça. E acabou. Não tem, irmãos, tem coisas que a gente precisa entender, que Deus ele colocou por estabelecido, que não exige. Irmãos, eu descobri uma coisa, vou falar para você. Ainda bem que a graça já veio no louvor, que já tirou o sapato antes. Deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas relacionadas principalmente às escrituras, à Bíblia, ao Evangelho, que a minha e a sua opinião e nada é a mesma coisa. Tem coisas relacionadas ao Evangelho que eu descobri na minha jornada. Não vou nem colocar a sua opinião, vou colocar a minha. Tem coisas relacionadas ao Evangelho, irmãos, que a minha opinião e nada é a mesma coisa. Deus não vai mudar por causa da minha opinião. Deus não vai flexibilizar quem Ele é por causa daquilo que eu quero opinar, ou por causa daquilo que eu acho que eu sei, ou porque eu li um livro desse tamanho assim, ó. Porque o irmão não está aqui, mas eles perguntaram para mim: pastor, qual a Bíblia diz tudo que você recomenda? Eu falei: eu não recomendo nenhuma. A forma que eu comecei a aprender de verdade foi assim. Como é que chama? Comentários positivos, uma Bíblia limpa, sem nem aqueles títulos. Aí o irmão foi pensando. Não adianta se você ler um comentário positivo desse tamanho e achar que você é o cara agora. Aquilo não vai mudar, irmãos. Pode ser William Hendricks, pode ser Spurgeon, pode ser o cara que você mais gostar da sua vida. Se ele falar algo errado, que está contra o Evangelho, Jesus vai continuar seguindo as demandas do Evangelho. E ele não vai estar nem aí porque aquele cara fez, viveu ou deixou de fazer. Porque relacionado ao Evangelho, a minha opinião e nada são a mesma coisa. Agora, queridos, a graça que trouxe esse equilíbrio, ela potencializou o alcance dessa carta. Porque foi com essa graça que Paulo, ele entendeu, aquele que foi o autor dessa carta, ele entendeu a necessidade dessa carta não ter sido endereçada para uma localidade só. Chegou um momento que essa carta, quando foi dada à igreja, Paulo falou assim: essa carta ela não pode ter um endereço só. Eu não posso mandar essa carta apenas para os Efésios.
Ou seja, eu não sei em que momento a gente pode aqui devanear, a gente pode aqui entrar num momento de suposições, mas em algum determinado momento, entre a finalização dela na área e a entrega dela àquele que iria levá-la até a igreja, em um determinado momento, Vitor, Paulo ele falou assim: olha, leia em Éfeso ela toda, mas depois que essa carta ela seja uma carta itinerante, ela precisa percorrer todas as igrejas, ela não pode parar em uma igreja só. E eu sei hoje no meu coração, estando aqui no século 21, pleno 2024, que a ideia de Deus naquela época é que essa carta não parasse apenas em uma localidade, mas que ela alcançasse todas as localidades que viessem se levantar em nome de Jesus, inclusive a nossa, todas as localidades. Agora, preste bastante atenção, por favor. A abrangência dessa carta, ela fica sendo algo tão glorioso, só para vocês entenderem que ela abrange judeus e gentios, mesmo sendo Paulo sendo o apóstolo aos gentios. Essa carta abrange judeus e gentios, céu e terra, passado, presente e os tempos futuros. Olha o que diz em Efésios, vocês não precisam abrir, não vou nem falar o endereço, só vou ler, depois você lê na tua casa. E Ele mesmo nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ó, quem gosta de mistério aí, ó. O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a convergir todas as coisas em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Cara, isso é alto demais. Você lê um negócio desse, Efésios capítulo 1, de 5 a 10, você lê 5 versículos desse, logo no início dessa carta, você já está lendo algo alto demais. Paulo ele está esticando a mão para os quatro lugares ali, norte, sul, leste, oeste. Assim como ele está colocando a sua mão do céu para a terra, e ele está dizendo: olha, tudo isso daqui que eu estou falando, por meio do Senhor, pela vontade de Deus, por toda a sua sabedoria e prudência, Deus ele quer que todas essas coisas converjam em Cristo Jesus, para o bem de vocês, que foram alcançados em seus delitos e em seus pecados. Agora preste muita atenção, para que a gente consiga discorrer bem aqui. Quando a gente lê essas coisas, ou pelo menos quando eu acabei lendo, e agora estou enfatizando, que nós recebemos várias cartas, mas essa é uma que a gente recebeu como igreja, nós precisamos entender como que isso foi feito. Quem aqui tem mais do que uma Bíblia em casa? Levanta a mão, sem medo. 90% da igreja tem mais do que uma Bíblia em casa. Agora, quando a gente percebe que existe tanta graça em uma carta para a igreja, nós não estamos falando das restantes 65 remanescentes que ainda sobram, nós precisamos entender como que essa carta foi escrita, como que isso chegou até nós, como é que isso foi escrito e endereçado para nós que somos igreja do Senhor Jesus. Qual foi o processo que fez com que essa carta nos alcançasse, para que a gente pudesse subir aqui? Senhor, dai-nos o espírito de sabedoria e revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha compreender a plenitude da sua vontade. Irmãos, a gente já decorou essa parte dessa carta. Agora, isso tudo é grande, é alto, é bonito, vale a pena orar, nos dá arrepios, mas como que isso nos alcançou, Luiz Guni? Eu penso que você já falou, já cantou.
A gente precisa entender isso. Essa carta, ouça com muita atenção. Essa carta, ela foi escrita, Sarinha, na primeira prisão de Paulo em Roma. Eu vou repetir. Essa carta, ela foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Tanto ela como Colossenses foram escritas na mesma época e foram entregues ao mesmo mensageiro que as levou para as localidades. Agora, ouça com muita atenção, irmãos, por favor, ouça com muita atenção. Eu tenho escrito bastante coisa, tenho estado fora de redes, fora de um monte de coisa. Eu tenho escrito muitas coisas que eu julgo ser relevante. Às vezes eu leio para minha filha, li uma vez lá no escritório, choro sobre aquilo que eu fui escrevendo. Mas para mim escrever, ouça, vou confessar aqui, para mim escrever, eu pego A.W. Tozer, Conhecimento do Santo, eu leio ele, para mim entender quem é Deus, porque ele era um jornalista, um escritor, irmã Elisângela. Então eu vou pegando inspiração ali, vou enchendo a minha cabeça de quem Deus é, e eu vejo que eu vou tocando a superfície, vou arranhando a superfície de quem Ele é. Irmãos, depois eu leio os Salmos, e vou adorando a Deus junto com os muitos salmistas que escreveram todos os livros de Salmos. Aí eu consigo acordar no horário que ninguém está acordado, eu ouço a sabiá, o canarinho, eu ouço tudo cantar, irmãos, para depois eu começar a escrever. Para aí depois eu achar que eu estou pronto, Patrícia, para sentar numa cadeira flexível, no ar condicionado, e começar a escrever. Agora pensa, uma carta tão alta, um escrito que é atemporal. Tudo que o homem faz, irmãos, tem data limite, tem validade, mas algo que o Espírito Santo, ele colocou como inspiração, como instrução, na sua composição, ela foi escrita em um ambiente inóspito de uma prisão. Não, você não tem noção, não era qualquer prisão, porque as prisões de Jerusalém, os cárceres de Jerusalém, ainda os presos, eles ficavam de pé, acorrentados com a mão para cima. Mas quando você está falando de uma prisão na capital do império, Nayara, que é a saber, Roma, não era uma prisão qualquer. Quem ouviu agora aí a chuva da sexta-feira e conseguiu olhar para fora e enxergar a rua, o que tinha de ratazana correndo, o que tinha de rato correndo nas ruas, saindo dos esgotos. A prisão de Roma era exatamente assim, tinham ratos no lugar úmido, porque a pessoa não conseguia sentar, então tinha que ficar de cócoras, e se ela levantasse não conseguia ficar em pé, ereto, porque tinha o muro o teto muito baixo, então ficava meio que encurvado, e foi daquele lugar oprimido, sabendo que a próxima parada era uma guilhotina, que esse irmão escreveu essa carta para nós. E ali ele não estava deprimido, não estava depressivo, ali não estava se sentindo oprimido, não. Ali ele sentia a presença de Deus, e ele colocava no papel a essência daquilo que é a igreja de Jesus, a sua natureza, quem ela é, o seu DNA, a sua missão na terra. Ali ele dizia: olha, a vida prática da igreja é assim. E eu não sei, irmãos, eu não vou entrar em meios comparativos aqui, mas eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas parece que a nossa vida se tornou confortável demais, que a gente não consegue ver mais beleza naquilo que a gente tem acesso demais. Tudo que torna-se muito acessível parece que se torna bijuteria. Tudo que está muito na vitrine, tudo que tem de excesso nas nossas casas, parece que a gente consegue consumir aquilo como se fosse algo normal. Eu vou dizer para você, há cartas que foram escritas por Deus para a igreja, que não tem nada de normal. Não tem nada de normal nisso.
Não tem nada de normal um homem não conseguir sentar no chão. Não tem nada de normal um homem ter que escrever cartas para que eu e você pudéssemos ser impulsionados e a gente fugisse dos nossos dilemas emocionais, enquanto ele estava aprisionado à beira da morte. Não há nada de normal nisso, igreja. As cartas que nós recebemos, elas são cartas de amor, mas elas precisam ser valorizadas. Não dá para a gente ver aquilo que nos alcançou como se fosse algo normal, como se a gente fosse cumprir mais uma rotina do dia. Eu vou ler, cheque, li. Pelo menos assim tirou desencargo de consciência daquilo que eu tinha que ler da minha leitura anual. Eu vou dizer para você uma coisa: depois da terceira e da quarta leitura da Bíblia, o que você precisa é meditar nela. Você não vai ganhar mais pedra na sua coroa por ler 50 vezes, mas você vai conseguir receber a coroa da vida se você vê tudo aquilo que o Espírito quer transmitir através dessas cartas. Eu fico com vergonha quando eu sento na minha espreguiçadeira para escrever, ouvindo o canário, ouvindo isso, ouvindo aquilo, e eu tenho que me deparar com a realidade de um homem, irmãos, que nunca nos conheceu, que foi excomungado pela família. Paulo não tinha pai, Guni, o pai de Paulo deixou ele embora. Paulo foi rejeitado pelo sogro, porque o sogro de Paulo disse: você foi com carta para prender aqueles que eram do caminho, você está voltando agora dizendo que você se converteu? Que loucura é essa, Paulo? Você não vai casar com a minha filha, não. E o pai e a mãe de Paulo, porque Paulo, o pai de Paulo, Vitor, era um zelote. O pai de Paulo não era da linhagem de Gamaliel, que olhava as coisas acontecer e dizia: se o vento for para lá é de Deus, se for para cá também é de Deus. Porque Gamaliel disse assim no Sinédrio: deixa esses homens ir, se eles forem de Deus, Deus vai parar, se não for, não vai acontecer nada. Não, o pai de Paulo, Roberto, era um zelote. Ele dizia: você tem que matar quem é contra Adonai, quem é contra Yahweh. E quando ele vai com carta, que ele volta para casa, amá-lo para casa, quando ele chega em casa, que ele fala: olha, aqueles que eu estava perseguindo, eles conhecem o Messias, eles são seguidores do Messias, por isso que eles são os do caminho. E o pai dele: não existe um Messias que veio, então você já não é mais o meu filho. Esse homem foi preso depois de ter sido excomungado da sua própria casa. O celibato de Paulo não era porque ele era forte e não queria casar, é porque a mulher que ele amava agora foi privada de casar com ele. Não é porque ele era um cara fortão, é porque ele disse: se eu não posso casar com a mulher que eu amo, então eu vou amar apenas o Senhor que me encontrou no caminho. O contexto da carta deixa a gente com maior vergonha ainda. Pelo menos eu. Se a prisão não fosse suficiente, meu irmão, o contexto que leva a trajetória de Paulo até esse lugar onde ele escreveu me faz revisar a forma pela qual eu me aproximo das escrituras, daquilo que nós recebemos. Antes de chegar na capital do império com disposição para escrever, essa ressalva é importante. Antes de chegar na capital do império com disposição para escrever, irmã Elisângela, sem canarinho cantando para ele. A Bíblia diz, e se você navegar por ela, você vai ver, ouça com atenção, que Paulo havia sido perseguido em Damasco, antes de chegar na primeira prisão. Diniz, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, sem contarmos o apedrejamento físico, não é falácia, fofoca não, pedra mesmo jogada nele, em Listra,
açoitado em Filipe, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, e de impostor na igreja que ele mesmo fundou em Coríntios. Ele enfrentou as bestas feras em Éfeso. Antes de chegar na prisão, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador, com mais de 260 homens, 267 para ser bem específico. E ainda quando desce na ilha, chamado Malta, é picado por uma cobra e chamado de assassino. Já havia sido fustigado 3 vezes pelos romanos. Os romanos haviam fustigado ele 3 vezes. Ele havia sido açoitado 3 vezes pelos romanos. E se não bastasse, os seus próprios conterrâneos já haviam dado 195 açoites. Ou seja, Paulo já tinha sido açoitado pelos judeus 195 vezes. E então ele chega na capital do império e ele fala: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, escrevo aos irmãos que estão em Éfeso, mas também que estão fiéis em Cristo, a graça e a paz sejam com vocês. Isso me dá vergonha. Isso me dá vergonha. Porque por muito menos a gente vê pessoa igual macaco indo para um lado e para o outro, achando que Jesus está totalmente agradando. Não, porque agora o pastor dessa igreja não é bom para mim, eu vou para outra. Não, porque agora o líder do IN agora não é bom, então eu vou fazer para outro. Mas olharam de cara feia para mim, agora eu vou fazer isso. O ministro me tirou da escala, a mulher fez isso, o esposo fez aquilo, e a gente vai fazendo como se a história da igreja não tivesse um contexto, como se fosse tudo normal, como se esses irmãos tivessem num cruzeiro escrevendo para nós. Não, esses irmãos são as testemunhas oculares de Hebreus capítulo 12, que diz que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós não somos essas testemunhas. Testemunhas são os apóstolos do Cordeiro, são os mártires que estão nos céus, dizendo: eu sofri, eu vivi, Senhor, eu fui escorraçado, o meu povo me aceitou, me açoitou. Se nós vencemos como homens, eles também podem vencer. Se nós vencemos, eles também podem vencer. Deixa eu dizer para você, essas cartas que chegou para a sua vida, querido, não chegou para que você vivesse em conforto, nem em conformismo. Essas cartas e a história da igreja, ela chegou para desafiar o nosso conformismo. Ela chegou para desafiar a nossa zona de conforto. Ela chegou para mostrar para nós: olha só, lá nas soleiras da Nova Jerusalém, Filipe, tem 12 nomes, mas não foram nomes que se exaltaram no seu legalismo, porque oram e jejuam. Foram homens que disseram: se não for para viver, para cumprir o propósito, o Senhor pode acabar com a vida agora, que eu não tenho necessidade de viver. Por vezes Festo construiu um apartamento para ouvir, construiu um lugar para ouvir Paulo na jornada do caminho. E quando Paulo ouvia, porque Festo, um dos homens, dos generais do Império Romano, quando ele constrói aquilo ali, que ele fala para Paulo: Paulo, você é soldado romano, você tem tudo isso, sabe de uma coisa, eu vou te libertar, você pode ir embora, cara, você pode sair. E ele diz assim: não, eu preciso chegar até Roma. Por vezes Paulo ele teve propostas para facilidade. Ele diz: eu não fui chamado para viver facilidade, eu fui chamado para viver a vontade de Deus. Ainda bem que é culto de manhã, irmãos. Eu não sei se eu conseguiria pregar isso à noite.
Mas a verdade é, queridos, nós não fomos chamados para facilidade. O ar-condicionado é bom, o cheirinho é bom, a câmera é boa, tudo que a gente faz aqui é bom. As salas novas são tudo que a gente tenta fazer o melhor. Mas eu vou dizer para você, isso aqui não é para deixar ninguém confortável. Isso aqui é para que a gente consiga compreender aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Ler essa carta é pisar num solo separado, irmão, santificado. Deus zelou pela sua palavra. Muitos homens quiseram extinguir com ela, e Deus zelou pela sua palavra. Agora, quando a gente fizer isso, a gente precisa ler isso, estudar isso, com o coração aceso, com o olho untado de lágrimas, com temor nas nossas entranhas e com zelo. Não dá para ler isso de qualquer forma. Pensa vocês, para a gente indo para o final, só falando para cá, né? Joga para o lado direito, né? É porque eu estou indo para o lado direito. Pensa vocês, ele fez tudo isso, Elaine, sem ter um título como você. Paulo não recebeu um PhD de uma universidade federal. Paulo nem ingressou no ministério de forma convencional. Eu repito, Paulo nem ingressou no ministério de forma convencional. Ele não ingressou por necessidade, vale dizer isso, mas também não foi por usurpação, e tampouco por indicação humana, nem a dele mesmo. Não foi nem os homens que indicaram Paulo, e nem tampouco ele que se auto-indicou. Mas Paulo, quando se apresenta na carta, ele fala assim: olha, eu sou o homem chamado Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não por usurpação, não pela vontade da carne, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus que me convocou. Imagina, o cara não tinha nem a credencial comum, não tinha trilho ministerial. Faz isso, faz aquilo, você vai chegar em algum lugar. Percorre aqui, pisa ali, vai acolá que você vai virar isso aqui. Vai para o seminário X, vai para o seminário Y que você vai se tornar isso. Não. Paulo diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, nem a minha. Agora ouça com muita atenção, porque quando esse homem, ele prossegue, eu estou passando algumas coisas aqui, ele fala de algo, esse homem deixa tantos vestígios para nós, irmãos, de seu relacionamento com Deus. Ele fala de algo que as pessoas às vezes ficam doidas quando eu falo, mas é a verdade. Ele fala assim: olha, no decorrer, depois dessa primeira introdução da sua pessoa, ele diz o seguinte, ele diz que essa carta, ela tinha 2 endereços. Diz assim: olha, eu quero mandar ela endereçada à igreja que está ainda no mundo, mas que também é fiel nas regiões celestiais. Isso é muito bom. A igreja que ainda está no mundo, mas que também é fiel em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo para nós, igreja? Ele está dizendo assim, ó: assim como as raízes de uma árvore precisam se aprofundar na terra para manter nutrida e viva, assim como um peixe precisa das águas, assim como o pássaro precisa do ar, nós, igreja de Cristo, precisamos estar em Cristo. A decadência de uma igreja é quando ela deixa de ter um endereço nas regiões celestiais. Ele continua dizendo, na sua última fala do versículo 2,
realmente acelerando, ele fala o seguinte, os lampejos de Paulo: a vós, graça e paz, entre vírgulas está escrito, da parte de Deus, nosso Pai, entre vírgulas, e do Senhor Jesus Cristo. O homem que fala de graça sobre graça, ele continuamente, Cat, ele deixa lampejo de que existe graça sobre graça na harmonia do Pai e o Filho. Ele fala da graça de Deus e da graça do Filho, como eu já expliquei para vocês aqui. Ele começa com a graça de Deus que nos deu tudo, e depois ele vai passando para a graça do Filho. Eu não vou explicar isso agora, deu vontade de não explicar, mas é mais ou menos esses vestígios que ele diz quando ele fala sobre graça sobre graça. É mais ou menos isso que ele diz. Joel não está aqui, está dando aula, né? Dando aula, né, Márcia? Que ele quer dizer sobre a graça de Deus, o Pai de nosso Senhor, é a graça que fez o próprio céu dar o Senhor, a saber, Jesus. Tudo que você tem é proveniente da graça de Deus, amém? Meu Deus, tem gente que não tem isso por causa da graça. Tudo que você recebeu na vida é proveniente da graça de Deus, amém? Mas existe algo que você só vai alcançar por meio da graça de Cristo. Que é crescer em conhecimento da pessoa do Pai. A graça de Cristo, como diz em 1 Coríntios, no texto que muita gente usa para tirar dinheiro do povo, quando diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós então nos tornássemos ricos. Ali não tem nada a ver com moeda furada, ali tem a ver aquele que era detentor de toda a companhia paterna, aquele que era detentor de toda a glória do Pai, a imagem perfeita do Deus invisível, aquele que sabia tudo, porque estava amplamente ali junto com o próprio Pai. Ele então deixou a sua glória, se esvaziou, para que você, por intermédio dele, conhecesse um Deus que não só é Deus, mas também é Pai. Conhecesse um Deus que tem um pão que não só é meu ou teu, que é nosso. Conhecesse um Deus cujos as riquezas do tesouro e da sabedoria estão aqui em mim, Cristo Jesus. Lembra que Jesus disse, Igor, eu tenho que ir, porque se eu não for, não posso mandar o Espírito. Eu vou ter que ir, senão o Consolador não virá. Em outras palavras, o Espírito de Deus estava esperando a ida de Jesus para que ele fosse enviado. Por isso da ordem, irmãos, do organograma aqui, da cronologia, fica aqui até que do alto, porque o próprio Filho foi aos céus para liberar o Espírito. E qual é a função do Espírito? Nos guiar sobre toda a verdade. E a gente ainda continua sendo enganado. Irmãos, para de dar conversa para mídia, para de dar conversa para fofoqueiro, para de dar conversa para gente liguaruda. O Espírito te guia sobre toda a verdade. É Ele que testifica. É Ele que diz, não, esse é o caminho do Pai, é esse caminho que agrada ao Filho, é Ele que nos ajuda a orar, é Ele que nos ajuda a glorificar o nome de Jesus, é Ele que vem e rouba a cena, o nosso amigo fiel, que quando você acorda de madrugada, o seu esposo pode estar dormindo, os seus filhos podem estar dormindo, mas você fala, eu estou aqui, porque eu preciso falar contigo, e você sente aquele negócio, irmão, que não dá para explicar, é o Espírito, Ele vem. Quanta riqueza, meu irmão. Quanta riqueza. Ele fala dessa graça, a graça que nos salvou, que nos livrou da condenação.
No seu cumprimento ele fala graça e paz, da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paz é o verdadeiro sorriso. Shalom, Vitor, é o verdadeiro sorriso que é estampado no coração dos redimidos, todas as vezes que eles acordam e olham para a obra da cruz. Reina uma paz em meio à reconciliação, reina uma paz em meio à redenção. E essa paz não é a paz como o mundo nos dá. Essa paz é a paz com Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, no versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz não é a paz que tem ali uma ausência de dificuldades, não, é a paz em meio às dificuldades. É o shalom, que você percebe que alguns dias não estão tão bem, Elisângela, mas você acorda e você lembra: paz com Deus é ter, não tranquilidade, mas é você ter paz, mesmo quando as coisas não estão tão bem. É você ver os raios cruzando o céu, da janela da tua casa, e você confiar que Deus não perdeu o controle. É você olhar para tudo isso e dizer assim: Ele continua reinando nos céus dos céus. Não há o que temer, além da própria implicação que o medo tenta trazer aos corações dos homens. Roosevelt disse isso. Essa manhã eu quero orar aqui, mas a minha missão, entregue por Deus, era fazer com que você olhasse para as cartas que Ele deu para você, a saber, igreja, você, de uma forma diferente. Sabe por que a gente deixou de ter as convicções que esses homens tiveram? Porque foi eles que passaram o bastão. O bastão não ficou na mão deles, eles passaram. O que fez decair a fé, decair as convicções, quando alcançou a minha geração? Foi que a gente deixou de olhar para aquilo que foi dado a preço de sangue, como nós verdadeiramente deveríamos olhar. A Bíblia não chegou na tua casa para você ser cabeça de Bíblia. A palavra não te alcançou para você esboçar que você sabe um versículo decorado e o seu irmão não sabe. A Bíblia não te alcançou para você esboçar conhecimento quando você sentar com a sua família, ou se sentar com alguém que não conhece. A Bíblia te alcançou para fazer de você um eterno devedor da graça. Você já acorda em dívida. É por isso que Jesus não apenas nos salvou. Todo mundo quer ser salvo, isso é egoísmo. Eu estou salvo, está tudo bem. Não. Ele se assenhorou da sua vida. O dia que você estiver fazendo o que você quer, você certamente não está fazendo a vontade de Deus. E pecado não é imoralidade, não é roubo, não é mentira, não é avareza somente. Pecado é todas as vezes que você não faz a vontade de Deus.